Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, sou Felipe Martins, delegado de polícia, e aproveitando, comentar hoje sobre a Lei 14.562 de 2023. Acabamos de comentar a 14.550, que fez alterações na Lei Maria da Penha, e essa agora faz alteração no Código Penal, no artigo 311, que fala sobre adulteração de sinal identificador de veículo, pessoal. Mas antes de mais nada, mais uma vez eu tenho que pedir, né? Sempre pedindo, com muito respeito, muito acatamento. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário que eu vou ter o maior prazer em ler e responder. E vamos aí nessa busca incessante de nos mantermos atualizados, né? Você vê que a coisa é... O legislador não brinca, né, pessoal? A gente está sempre correndo aqui, fazendo as lives e tudo mais, e a mudança é constante, mas é isso aí. E você que está estudando, anote isso, não precisa falar, que vai cair na sua prova. E mais, para mim também serve isso, que trabalho na prática, casos diversos nesse sentido aqui da alteração, e que a gente já vai, como delegado de polícia, ter a fazer a aplicação da lei, inclusive mudar alguns entendimentos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Mais uma vez eu quero deixar um abraço a você, meu amigo, minha amiga. Lembrar você, eu também tenho lá um perfil no Instagram, @FelipeMartinsDPC. Vai lá, se inscreve lá, tem conteúdo lá também. Estou deixando alguns reels, alguns comentários informativos. Então esse é o objetivo, é interagir com você, usar a rede social Instagram e usar aqui também o YouTube numa aula mais... com mais um tempo maior, né? Para você poder também ver, poder analisar, poder assistir novamente, poder voltar, acelerar. Então vamos lá. Perfeito, pessoal. A Lei 14.562 é de 26 de abril de 2023 e publicada hoje e entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, hoje, mais conhecido como hoje. Então vamos lá, pessoal. Essa alteração, ele promoveu alterações no artigo 311 do Código Penal. E o que diz o artigo 311 do Código Penal? Adulteração de sinal identificador de veículo. Ok, beleza. Vamos ler como era antes? Eu separei aqui, estou com minhas anotações aqui, pessoal. Mas vamos lá. Olha como é que era o texto, o que o texto dizia antes. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Beleza? Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Então tem uma causa de aumento. E parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas o funcionário público, e aí nós tiramos o conceito de funcionário público no 327 do próprio Código Penal, que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então, incorre nas mesmas penas o servidor que faz isso, tá bom? Agora, houve uma mudança, tá? E qual foi a mudança, Felipe? Quais foram as mudanças? Primeiramente, houve um alargamento do tipo penal. De que maneira? Lembra que falava de veículo automotor? Pois é, a nova redação agora ela veio da seguinte forma. Vamos ler aqui para você poder entender. Adulterar, beleza, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, sim, de reboque, de semi-reboque ou de suas combinações, bem como seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente. Percebam? Reboque, semi-reboque. Olha o alargamento do tipo para poder abarcar outras situações que não tão somente o veículo automotor. Beleza? Então, vamos lá. 3 a 6 anos e multa, a pena continua, né, do caput de 3 a 6 anos e multa. Ok. Parágrafo 1º, se permanece, né? Se o agente comete o crime, tudo bem, não vamos repetir, tá aqui, causa de aumento de 1/3, se o agente, né, comete no exercício da função pública em razão dela, ok. Vamos agora para o parágrafo 2º, que recebeu alterações.
Muito interessante, por sinal. Parágrafo 2º diz assim: incorre nas mesmas penas do caput. Caput é a cabeça em latim, né? Deste artigo. 1. O funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então, esse incorre nas mesmas penas do caput, de 3 a 6 anos, aquele que acaba, por algum motivo, fazendo com que contribua para licenciar ou registrar esse veículo da forma com que ele passou a ostentar, com essa adulteração, tá? Então, pune-se o funcionário público que assim atua. Perfeito. Inciso 2. Aquele que adquire e recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e ou adulteração de que trata o caput deste artigo. Beleza, pessoal? Então, tendo qualquer tipo de maquinário que é empregado comumente, por exemplo, para remarcação, gravar e grafar um número diferente do chassi original, por exemplo, algum equipamento que possa suprimir o chassi, há próprios equipamentos para produção de placas diversas daquela a qual pertence o veículo. Então, tudo isso aqui também incide o tipo penal, ok? E eu tenho a dizer a você que eu acho que é a maior modificação e situações que se repetem dia a dia. Eu pego muitas situações dessa na delegacia de polícia. E não é só aqui que eu sou delegado, agora no Paraná, fui delegado no Acre e fui policial civil por quase 18 anos no Rio de Janeiro, pessoal. Então vamos lá, inciso 3, ó. Aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, olha só, a utilização é em proveito próprio ou em proveito alheio. Veículo automotor, aí está repetindo o caput, elétrico, híbrido, de reboque, semi-reboque, suas combinações ou partes, com o número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Olha só, pessoal. E vamos depois eu volto aqui no inciso 3. Parágrafo 3º. Praticar as condutas de que tratam o inciso 2 e 3, que eu acabei de ler, do parágrafo 2º desse artigo, no exercício de atividade comercial. Se houver uma atividade comercial e industrial, também a pena já é uma nova escala penal. Nós já temos uma qualificadora de 4 a 8 anos de reclusão e multa. E o parágrafo 4º fala sobre a equiparação de atividade comercial para efeito no disposto no parágrafo 3º deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido em residência. Perfeito, pessoal? Agora vamos voltar lá para o inciso 3. Primeiro, vamos por partes, né? Primeira coisa, tem alguns verbos aqui, né, que a gente precisa ver o sentido da frase, da palavra, para poder entender, né? Ele fala em suprimir, remarcar, adulterar. Suprimir é fazer alguma coisa com o propósito de acabar. Então você está suprimindo, está fazendo alguma ação com o propósito de acabar. Por exemplo, com aquela identificação anterior, até para dificultar ou para suprimir, até para você poder ficar utilizando aquele bem sem ser identificado qual efetivamente ele está cadastrado, qual bem verdadeiramente ele é. Remarcar, marcar novamente. E adulterar é alterar. Qualquer alteração visando modificar o seu status original, sua maneira original, de maneira não autorizada, de maneira fraudulenta. Beleza, pessoal? Outra coisa, ele fala agora veículo automotor, correto? Reboque é um veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. Esse é um reboque. Semi-reboque, veículo de um ou mais eixos que apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação. Beleza? Perfeito, pessoal. Veja bem, da onde você tira esses conceitos? Do que é veículo automotor, do que é um reboque, do que é um semi-reboque, norma penal em branco. Você tem a sua caracterização, a sua informação, a sua definição na Lei 9.503 de 97, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito, pessoal? Então vamos lá.
interessante aqui. Então, você pode ser aplicado essas alterações, mas não mais só ao veículo automotor, mas ao reboque, ao semi-reboque. Outra coisa importante, esse que eu acho que é o X da questão. No parágrafo 2º, inciso 3º, aquele que adquire, recebe, transporta, lembra aquele pessoal que costuma comprar veículos que são baixados, que foram a leilão e que muitas vezes chamam aqui no Paraná do chassi pinado, há uma remarcação, há uma supressão, há uma adulteração no chassis ou qualquer outro sinal identificador, coloca-se uma placa, outra por cima, né? Pois é, anteriormente, quando o veículo não era produto de roubo ou de furto, ou de um crime, de uma infração penal, você não conseguiria enquadrar a pessoa na receptação. Da mesma forma, quando a pessoa era pega em via pública, numa abordagem, dificilmente na investigação conseguiria comprovar que foi ela a qual foi responsável pela adulteração. Perfeito? Só que agora a coisa mudou. Eu acho que isso que é o X da questão. Percebam, quem também utiliza veículo, reboque, semi-reboque, nessas condições, tá? Também responde pelo crime, 3 a 6 anos em multa. E outra, pessoal, 3 a 6 anos, o delegado de polícia na delegacia de polícia, ele pode arbitrar fiança em infrações penais em que a pena máxima seja igual ou inferior, né, a 4 anos. Então não cabe fiança em sede policial, tá certo? Outra coisa, veja, olha o finalzinho da questão também que eu quero abordar com vocês. Que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Temos aqui a figura, a meu juízo, agora do dolo eventual. Ou seja, quando ele fala, usa essa expressão aqui, em que devesse saber, ele não se contenta só com eu tenho que demonstrar que ele sabe, mas que ele devesse saber. Percebam aí como é que faz isso para comprovar isso? Olha o contexto, né? Guilherme de Souza Nutt, ele define dolo eventual como a vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém vislumbrando a possibilidade de ocorrência de segundo resultado, ele não desejando, mas admitindo, unido ao primeiro, tá? Dolo eventual também, Damásio Jesus fala que quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, admite e aceita o risco de produzi-lo. Então, ele vislumbra a possibilidade daquele resultado, tá? Ele consegue visualizar aquilo ali, só que ele assume aquele risco. Então, ele atua, né, sem se importar com se ele vai acontecer ou não. Inclusive, difere da culpa consciente, quando ele vê que pode acontecer aquela situação, mas ele acredita sinceramente que com as habilidades dele, ou que por qualquer outra questão, aquilo não vai acontecer. Então, é uma diferença, é uma linha muito tênue, tem que ser analisado caso a caso. Mas quando ele fala que devesse saber, pessoal, olha, estou com delegacia, plantão, chega uma moto com chassis adulterado, tá? Vamos dizer assim, suprimido. Aí a pessoa chega e fala, comprei de um fulano de tal, sempre assim, eu não sei quem é, eu não tenho mais contato, tal. Ele disse que a moto era de leilão. Ah, tá, pagou quanto? A moto vale 15 e ele pagou 2.000. Tá, documento, não tem, só me deu um documento aqui de 2.000 e cacetada. E o compra e venda? Comunicação, nada, não tem nada. Perfeito. E aí tá lá, flagrante, a adulteração. Pessoal, pela modificação, cabe prisão em flagrante. Porque no verbo utilizar, de qualquer forma está utilizando em proveito próprio, tá? E conduzindo também, no caso foi uma abordagem, né? Ele está conduzindo. Ele pode estar ocultando também, mantendo em depósito, está utilizando bem. Então percebam, pessoal, quando fala que devesse saber, ele está numa situação, no estado flagrancial. Outra, mas poxa, é uma injustiça, não foi ele que fez a adulteração? Sim, mas agora com a modificação do tipo penal e a inserção aqui desse inciso, ele
ao adquirir e utilizar esse bem, ele pratica a conduta. Outra, pessoal, carro, motocicleta, semi-reboque, reboque, todos têm que ter registro. Todo mundo tem que saber, e quando faz uma carteira nacional de habilitação, faz a sua autoescola, tem contato com o Código de Trânsito, é instruído, é passado onde ficam, como funcionamento do veículo, os sinais identificadores. Então, quando se compra um carro, não é a mesma coisa que comprando o blusão que eu estou usando aqui. Você precisa ver documento, você precisa fazer uma verificação na placa. Hoje nós temos, inclusive, plataformas gratuitas no smartphone, né? Android e iOS, que você consulta a placa na hora para ver se tem roubo e furto, as características do veículo. Então, pessoal, isso não é desculpa, tá? Então não adianta que a pessoa venha com essa, mas eu fui enganada, eu não tinha ciência, eu não sabia. Não importa. Você tem o dever de zelar pelo seu bem, de quando adquirir alguma coisa, procurar saber a procedência, verificar se tem documentação, se está tudo ok, para poder fazer qualquer tipo de ajuste. E essa história mesmo, esse caso concreto que eu contei aqui para vocês como exemplo, é um deles. Ora, eu compro um carro sem documento, com dívida, de leilão, com desconhecido, começo a usar. Pessoal, agora a coisa mudou, tá certo? Estou circulando com a placa adulterada, estou circulando com a placa com uma fita para trocar os numerais ou as alfas para não ser pego em radar. Pessoal, não adianta. Agora a coisa mudou. Então percebam, esse 311 foi modificado hoje, né? Entra em vigor, e eu queria deixar essas considerações. Eu acho que o mais interessante é falar esse inciso 3, né? Falar lá no caput o alargamento, né? Do que é não tão somente o veículo automotor, mas como o reboque, o semi-reboque. Fala de carro elétrico, híbrido. Então, pessoal, essa alteração já entrou em vigor a partir de hoje, 3 a 6 anos a conduta do caput, tá? E você vai modificar sensivelmente, inclusive, a rotina do Poder Judiciário, das delegacias de polícia. Eu mesmo tenho um pátio, né, lá que eu herdei, né, que tem diversas motocicletas, uma dezena delas, e muitas nessas situações. Peguei um caso agora mesmo, né, antes da alteração, lembrando, né, lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Nesse caso, é uma modificação em malam partem, então não vai se aplicar aos casos pretéritos a partir de hoje. Mas veja, várias situações de apreensão de moto assim, e a pessoa vai lá, contava essa história que eu falei, não tinha nenhum, depois com a perícia, muitas vezes revelava o chassi original e via que não tinha nenhum gravame de roubo e furto, era moto baixada, era qualquer outra circunstância, e dificilmente você conseguia provar, não daria para enquadrar na receptação, porque não havia um crime antecedente, a motocicleta lá, o carro não era produto de crime, e simplesmente você dificilmente conseguiria comprovar que a própria pessoa que conduzia, que possuía o bem, foi ela responsável pela adulteração, supressão ou remarcação, e dava a tipicidade da conduta, né? Claro que o carro era apreendido, novamente era encaminhado e se fazia o perdimento dele, leilão, tudo mais, mas olha como isso vai impactar, e principalmente no final, quando fala que a questão que eu acabei de comentar do dolo eventual, né? Quando fala que do dever se saber. Então, o tipo alargou, é amplo, e ele não exige que se demonstre, né, o dolo direto, mas já a título de dolo eventual, você consegue tipificar a conduta, né, e essa pessoa vai ser indiciada, vai ser investigada, indiciada, denunciada, virá réu e muito provavelmente condenada num processo penal. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado. O vídeo está ficando longo, mas eu tenho que passar essas experiências, a gente bater esse papo. Então, vamos depois para os próximos vídeos. Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações, espalhe esse vídeo lá nos grupos do Telegram, do WhatsApp, tá? E dê uma força para a gente continuar crescendo. Ó, não esquece de seguir a gente não, por favor, lá
@FelipeMartinsDPC, né? Nosso perfil na rede social Instagram, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus.